Trilho do Discipulado. Conhecendo a Igreja de Cristo. Lição 6. O meu lugar no corpo de Cristo. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. 1 Pedro 4:10. Aonde vamos? Refletir sobre o valor dos dons espirituais, a fim de identificarmos o nosso lugar no corpo de Cristo, a Igreja. Largada. Toda pessoa que rendeu sua vida a Cristo precisa descobrir o seu lugar na comunidade dos discípulos, a Igreja, e envolver-se no cumprimento da missão de Deus no mundo. E, para ser fiel e eficaz no cumprimento desta tarefa, não pode fazer isso de qualquer modo. Deve servir de acordo com o dom que recebeu. Neste sentido, reconhecer quais são, o que são os dons e o seu real propósito é vital em nosso engajamento na missão de Deus. O significado dos dons espirituais. Dons espirituais e talentos naturais são coisas diferentes. Ambos são dados por Deus ao ser humano, mas em momentos diferentes. Tiago 1:17. O talento natural é dado por ocasião do ato criador. O ser humano, como imagem e semelhança de Deus e, portanto, seu representante, recebeu a incumbência de ser corregente da criação. Gênesis 1, do 26 ao 28. Todo ser humano tem responsabilidade de desenvolver e manter o que Deus criou. É exatamente por isso que todos nascem com algum talento natural, isto é, com capacidades existentes na própria natureza e concedidas no ato criador, independentemente da fé. As pessoas têm aptidões para atuar em diferentes áreas: política, artes, lazer, educação, tecnologia, indústria, etc. E devem servir a Deus através dessas habilidades, dando sua parcela de contribuição para o cuidado com o mundo criado por Ele. Uns são advogados, outros policiais, outros pastores, outros artesãos, outros políticos, outros ainda professores ou secretários, donas de casa, empresários, etc. Não é necessário ser cristão para receber tais aptidões e talentos. Todo ser humano possui. No que diz respeito aos dons espirituais, entretanto, estes são dados exclusivamente para cristãos no momento da conversão, o que não significa que não se possa receber outros dons após a conversão. 1 Coríntios 12:31. Parece que só em caráter de exceção, algum ímpio pode ser usado com algum dom espiritual. Mateus 7, do 22 ao 23. O dom espiritual é uma capacidade dada por Deus aos cristãos para servirem no corpo de Cristo e cumprirem sua missão no mundo. A palavra traduzida por dons, em 1 Coríntios 12:4, é da mesma raiz da palavra graça. Por isso, pode-se dizer que dons são dádivas gratuitas ou presentes concedidos pelo Espírito Santo aos crentes em Jesus. Tempo para reflexão. Qual a diferença entre dons espirituais e talentos naturais? Seu uso é opcional ou imperativo? A variedade dos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12:4, Paulo diz que os dons são variados e que é o mesmo Espírito que os distribui. Ele sabe as reais necessidades do corpo de Cristo e atua nessa diversidade de dons. 1 Coríntios 12:11. Eles não são diversos para que nos dividamos, mas para que nos ajudemos. O Espírito escolheu agir assim, e não luta contra si mesmo. Um dom não compete com o outro. Em Romanos 12, do 6 ao 8, encontramos os dons de profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, os dons de palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12:28, os de apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de curas, socorros, administração, línguas. Em Efésios 4:11,
os de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Já em 1 Pedro 4, do 10 a 11, são 2, falar e servir. Você percebe que as listas de dons não são iguais? Você percebe que as listas de dons não são iguais? Isso sugere que os autores do Novo Testamento não estavam pensando em uma lista fechada de dons. Podem existir outros que não foram mencionados. Dentre esses mencionados, alguns são mais de caráter ministerial e outros mais de caráter sobrenatural. De acordo com o Novo Testamento, parece que os dons espirituais de caráter ministerial são contínuos. Os cristãos que possuem são capazes de usá-los durante o curso de sua vida cristã e administrar este uso. Romanos 12, 7, 1 Coríntios 13, 2, 14, 28 e 37, 1 Timóteo 4, 14. Contudo, há a ideia de que existem alguns dons que não podem ser exercidos no momento em que a pessoa deseja. São os de caráter sobrenatural, especialmente os da lista de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Tempo para reflexão. Se Deus deu a você determinado dom, isso significa que Ele o ama mais? Se deixou de lhe dar determinado dom, é porque o ama menos? O propósito dos dons espirituais. Outra questão essencial ligada aos dons que não podemos menosprezar é seu propósito. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. 1 Coríntios 12, 7. Pedro diz que devemos servir uns aos outros de acordo com o dom que recebemos. 1 Pedro 4, 10a. Recebemos dons para servir e devemos levar a sério esse mandamento como administradores que somos deste presente. 1 Pedro 4, 10b. Em 1 Coríntios 12, 5, lemos sobre a existência de uma diversidade de ministérios. Ministério, à luz deste texto, é uma área de serviço em que atuamos dentro do corpo de Cristo, de acordo com o dom que recebemos. Que serviços, ministérios ou áreas são essas? Ensino, juventude, crianças, música, pessoas carentes, etc. São várias as possibilidades de servirmos a Deus e ao próximo. Precisamos levar a sério esta questão e procurar descobrir em que ministério Deus quer que o servamos, na igreja local, através dos dons que recebemos. A igreja é o corpo de Cristo, a comunidade de discípulos de Jesus, a testemunha do reino em missão no mundo. Cada cristão recebe a capacidade divina para contribuir no cumprimento desta missão, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um benefício comum. 1 Coríntios 12, 7. Esta é uma certeza que todo cristão pode ter. Possui algum dom espiritual. O Espírito distribui a cada um. Tempo para reflexão. Qual o propósito dos dons espirituais e onde você pode exercê-lo? Existe a possibilidade de um cristão não ter um dom espiritual e por isso não ter lugar para servir no corpo de Cristo? Chegada. Se ainda não tem certeza de quais são os seus dons e em que ministério deve atuar, ore a Deus. Converse com um cristão mais experiente na igreja em que serve a Cristo, para que o ajude quanto a este assunto. Se desejar, pode fazer também um teste de dons. Através de algumas perguntas indutivas, estes testes podem nos ajudar a descobrir nossos dons. E o principal, esteja disponível para as oportunidades de serviço que Deus coloca à sua frente.